Êxodo 8, de 20 a 32. Diz assim a santa, inerrante e infalível palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração, e não deixou ir o povo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, diante dos nossos olhos. Ó Pai, sabemos quão profunda e rica é a Tua palavra para a nossa vida, mas somos limitados e por isso pedimos a Tua ajuda, a Tua direção, para que não seja um homem falando, mas para que seja o Teu Santo Espírito falando por meio do homem, ó Pai, superando as limitações daquele que fala e daqueles que ouvem. Que seja o Teu Santo Espírito aplicando a Tua santa palavra em nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, para que nós Te obedeçamos, para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, pois, com a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Quando Deus quer humilhar o homem por meio dos seus juízos, nunca lhe faltam recursos. Ele pode usar leões ou piolhos, fomes ou moscas. No arsenal de Deus há armas de todo tipo, desde estrelas em suas órbitas a lagartas em seus hospedeiros. Palavras de Charles Spurgeon, pregando exatamente neste texto. Realmente, quando Deus quer mostrar o seu poder, Ele usa até seres mais pequeninos da sua criação, como piolhos, como nós vimos em outro domingo, e até moscas, como é o caso do texto de hoje. As 2 primeiras pragas, água em sangue e rãs, vieram da água. Deus desbaratando os deuses imaginários relacionados ao rio Nilo. A terceira praga, piolhos, veio da terra.
Diz o texto que o pó da terra se transformou em piolhos. E esta praga, a praga das moscas, agora veio do céu. Deus desbaratando os deuses imaginários ali do Egito. Nesta praga nós encontramos alguns elementos de diferença e de semelhança para com as pragas anteriores. Quais são os elementos de semelhança? Primeiro, Faraó novamente está bem cedo às margens do rio Nilo, possivelmente oferecendo culto aos deuses imaginários do rio Nilo. Moisés mais uma vez anuncia o juízo e mais uma vez Faraó desobedece. E mais uma vez o texto termina com Faraó tendo o seu coração endurecido. Estes são os elementos de semelhança. E quais são os elementos de diferença? Desta vez Arão não é citado nesta praga. Por algum motivo Arão não estava ali. Os magos não são chamados pela primeira vez. Talvez Faraó tenha desanimado, porque até agora os magos não ajudaram em nada, em nenhuma das pragas. E agora, pela primeira vez, Faraó pede oração a Moisés, pela primeira vez. Quais lições nós podemos aprender com esta quarta praga? 3 lições básicas. A primeira: Deus tem todo o poder sobre a sua criação. Diz o texto então, que Deus disse a Moisés para dar a mesma mensagem a Faraó, as mesmas palavras: deixa ir o meu povo, para que me sirva, para que me cultue. A ameaça: se tu não deixares, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre a casa dos oficiais, sobre a casa do povo, sobre os campos. Enxames de moscas encheriam Egito totalmente. E diz o texto que no verso 24: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais, sobre toda a terra, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Para nós, quando nós lemos moscas, imediatamente nós associamos com aquela chamada mosca doméstica, aquela mosca que aparece em casa. Mas na língua em que foi escrito esse texto, mosca cobre todo tipo de mosca que nós conhecemos: mosquitos, besouros, borrachudos, mutucas. É uma palavra que cobre todo tipo de mosca. Qual teria sido então a mosca aqui destes enxames de moscas que atuaram no Egito? Nós temos uma luz vinda do Salmo 78, 45, quando Deus inspira o autor para que escreva. Salmo 78, 45. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Moscas que os devorassem. Esta expressão faz com que os estudiosos creiam que não eram moscas domésticas, essas que nós temos em casa, mas que fossem mosquitos, borrachudos ou mutucas, porque a expressão devorassem aponta para um enxame de moscas que picavam. E aí você imagina, eu não sei se você já teve a chance de ir num lugar com muitos mosquitos e você não ter sossego com a quantidade de mosquitos querendo picar você. Pois eis que o Egito se encheu ou de mosquitos, ou de mutucas, ou de borrachudos, de tipos de moscas que estavam devorando o povo sem sossego, desde o palácio do faraó até as casas dos oficiais, a casa do povo, os campos, em todos os lugares, multidões de moscas. E o registro bíblico diz que até a terra ficou arruinada com estes enxames. De alguma forma até as plantações foram arruinadas por causa de tantos mosquitos ou tantas moscas voando ali entre eles. Meus irmãos, esta é mais uma das pragas que nos mostram
o grande poder de Deus sobre a sua criação, porque Deus falou e essas moscas invadiram o Egito, e daqui a pouco Deus vai falar e essas moscas vão sumir, não vai ficar nenhuma só delas. Veja o grande poder de Deus. Nós falamos com gatos e com cachorros, e dependendo do tom que nós falarmos, eles nos entendem, não é assim? Nós damos ordens a cavalos, a bois, os homens do campo sabem como falar com esses animais, até com ovelhas, e dependendo da tonalidade e do som emitido, eles obedecem. Mas e quanto a mosquitos? Você consegue dar uma ordem para o mosquito para que ele saia e ele te obedece? Um mosquitinho, você consegue dar uma ordem e o mosquito te entenda? Pois o nosso Deus, Ele deu a ordem para este enxame de moscas, e elas foram para o Egito, e depois Ele ordenou e elas saíram do Egito. Veja o poder de Deus sobre a sua criação. É claro, Ele criou as moscas, Ele criou os mosquitos, Ele criou todos os insetos, e Ele sabe exatamente como se comunicar com todos os seres criados. Nós não sabemos. Os domésticos, a gente dá um jeito deles nos entenderem, mas insetos e seres selvagens, dificilmente eles nos entendem. Mas Deus, que é o Criador de todos esses seres, se faz entendido. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. O profeta Isaías, falando do juízo de Deus sobre Jerusalém, disse o seguinte, em Isaías 7,18: porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas tendas das rochas, e todos os espinhos, em todos os espinhos e em todos os pastios. A figura de Deus assobiando para chamar as moscas e as abelhas, num momento de juízo ali sobre Jerusalém. Não ficou uma só mosca depois que Deus atendeu a oração de Moisés. Meus irmãos, nós vemos o poder de Deus sobre toda a criação. Foi Deus quem fez com que os animais, ali no comecinho do Éden, viessem todos à presença de Adão, para que Adão desse nome a cada um deles. Foi Deus também que fez com que todos os animais na época de Noé, todos os animais não, de todas as espécies de animais, Deus trouxe um macho e uma fêmea. Deus trouxe certinho um casal, para que eles ficassem ali diante da arca, e daqui a pouco eles entrassem ordenadamente. O leão da floresta, o elefante da selva, o urso das regiões polares, a pantera feroz, o lobo indomável, o tigre bravio, a águia que voa alto, o crocodilo que rasteja, todos em sua ferocidade natural, porém silenciosamente submissos à vontade do seu Criador, chegando para dentro da arca aos pares. Eu citei aqui Arthur Pink no livro Deus é Soberano. Foi ele quem trouxe multidões de rãs sobre o Egito, piolhos, moscas, gafanhotos. Foi ele quem guiou as 2 vacas que trouxeram a arca da aliança de volta a Israel na história de Samuel, e elas fizeram o caminho direitinho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, elas levaram a arca de volta às terras de Israel. Foi Deus quem guiou os corvos, se comunicou com corvos e fez com que corvos fossem levar comida, e não comessem a comida, mas levassem a comida ao profeta Elias, quando ele estava ali retirado na sua solidão. Foi Deus que fez com que uma jumenta falasse, repreendendo Balaão. Foi Deus quem fez com que 2 ursas devorassem 42 jovens que estavam desrespeitando o profeta Eliseu. Foi Deus quem fez com que cães devorassem a ímpia Jezabel. Foi Deus quem ordenou aos famintos leões que não tocassem no profeta Daniel.
famintos leões que ficaram ali de boca fechada, até que Deus os liberassem para que eles devorassem os inimigos que depois foram lançados, os inimigos de Daniel, que depois foram lançados na cova. Foi Deus quem deu ordens a um grande peixe para que salvasse das águas profundas o profeta Jonas. E foi Deus quem conduziu esse grande peixe para que o deixasse exatamente no local de onde Jonas nunca deveria ter mudado a sua direção. Nínive. O peixe grande levou Jonas para Nínive. E por fim, foi Deus quem fez com que um peixe, de forma miraculosa, trouxesse uma moeda engolida no exato valor do tributo que Pedro deveria pagar ali para Roma. Deus tem total poder sobre a sua criação, sobre peixes, sobre aves, sobre animais selvagens, até sobre insetos como piolhos e moscas. O nosso Deus tem total soberania sobre a sua criação. Logo, nas nossas dificuldades, nós temos que crer neste poder. Se nós temos um Deus que se comunica e ordena, e as suas criaturas obedecem, todas as criaturas, nós temos um Deus tão poderoso, por que é que nós não vamos confiar neste Deus nos momentos de dificuldade da nossa vida? Ele governa sobre tudo, sobre toda a criação. Nós podemos imaginar os egípcios espantando as moscas ou os mosquitos e murmurando contra o Deus das moscas do Egito, que se chamava Beuzebu. Beuzebu é o Senhor das moscas, literalmente falando. E esse nome vai evoluindo até chegar no Novo Testamento como o maioral dos demônios. Mas Beuzebu é literalmente o Senhor das moscas, que nasce ali na imaginação dos egípcios. E nós podemos imaginar o descrédito que Beuzebu ficou ali no Egito, porque ele não estava comandando mosca nenhuma. Yahvé mandou as moscas, e Yahvé disse para elas se retirarem. Beuzebu, o Senhor das moscas, poder nenhum sobre a criação. Assim, meus irmãos, esta é a primeira lição. Esta praga nos ensina o poder total de Deus sobre a criação. Em segundo lugar, nos ensina o amor de Deus sobre o seu povo. Veja o verso 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Você deve se lembrar que quando José do Egito, levou a sua família para o Egito, ele pediu exatamente autorização para ficar nesta terra, a terra de Gósen, que era uma terra um pouco mais afastada dos egípcios. E por que essa separação? Para que não houvesse mistura de religião, para que não houvesse mistura de parentela, para que os filhos dos egípcios não casassem com as filhas dos hebreus, e houvesse ali uma mistura, e os hebreus deixassem de servir o Deus verdadeiro. Então, José tomou este cuidado, pois agora, muito tempo depois, nós vemos que Deus está protegendo o seu povo justamente nessa terra, porque as moscas, de uma forma sobrenatural, elas atingiram todo o Egito, menos este pedaço de terra chamado Gósen, porque ali estava o povo de Deus, e Deus protegeu o seu povo. Vejam, meus irmãos, não é sempre que Deus protege o seu povo no meio da tribulação. Por vezes, Deus vai deixar que os seus filhos passem pela tribulação, nunca sozinhos. Ele sempre está conosco nas tribulações, mas neste episódio Deus poupou o seu povo. Deus castigou apenas o povo do Egito com aquela praga das moscas devoradoras ou dos mosquitos. Deus diz no verso 23: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. O povo de Deus, o meu povo, e o teu povo, Faraó, o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Deus fez distinção, Deus fez separação entre o seu povo e o povo deles, o povo do Egito. Por quê?
porque o povo dele era o povo dos seus filhos amados. A semelhança deste livramento, nós temos o final dos tempos. No final dos tempos, quando o grande juízo de Deus cair sobre a humanidade e as pessoas desmaiarem de medo, de terror do que está acontecendo, enquanto uns estarão aterrorizados, outros estarão alegres e louvando a Deus, porque Cristo, seu Senhor, estará nos céus, retornando. Então, nos últimos dias haverá essa distinção: o povo de Deus será de fato poupado, mas aqueles que não servem a Deus não serão poupados, enfrentarão o juízo do Senhor. E nesta praga nós vemos o amor de Deus para com o seu povo, neste tratamento diferente, nessa distinção que Deus fez. A maior expressão do amor de Deus, meus irmãos, que nós conhecemos, é o fato dele enviar o próprio Filho, o Filho que não tinha culpa alguma, o Filho perfeito, o Filho em que o Pai diz: nele tenho todo o meu prazer, nele eu me comprazo, pois Deus manda o seu Filho inocente, o seu Filho justíssimo, para morrer por pecadores. É a maior prova de amor que nós temos na história da humanidade. E o nosso Senhor Jesus vem, sofre a vida toda, porque Ele era um santo vivendo no ambiente, num mundo pecaminoso, sofre perseguição acentuada nas últimas semanas do seu ministério e é morto com morte de cruz, uma morte terrível, que não era para matar. Para matar bastava cortar a cabeça, a cruz era para torturar. É para que a pessoa ficasse sangrando ali, exposta ao público durante horas, e o nosso Redentor passou por isso. Meus irmãos, em momentos de dor, 1 minuto é muito tempo. Pense aí numa dor grande que você já teve na vida. 1 minuto é muito tempo. Nosso Redentor passou 3 horas naquela cruz, sofrendo, derramando o seu sangue, por amor a você, por amor a mim, por amor ao seu povo. Não há maior amor do que este. Paulo colocou nestas palavras: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que você pode descansar em Deus, porque Ele te ama. Ele te ama. Você é alvo do amor de Deus. A Bíblia diz: com amor eterno te amei. Você é alvo do amor de Deus. É por isso que você pode descansar. Nos momentos difíceis da vida, você está nas mãos de um Pai amoroso. O amor de Deus por nós é evidente. Cristo morreu em nosso lugar, e Deus continua nos amando e cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. O salmista diz que Ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas, Ele conta os nossos passos. Nenhum sofrimento nosso, o mais silencioso, o mais íntimo e secreto, são ocultos aos olhos de Deus. Ele está vendo. Ele é o Pai amoroso que te ama, que cuida de você em todos os dias da tua vida. Por isso não desanime, continue firme, o Pai amoroso está cuidando de você. A primeira lição do texto é que Deus tem poder sobre a criação, a segunda é que Deus tem amor sobre o seu povo, e a terceira é que Deus requer obediência de seus filhos. Deus requer obediência dos seus filhos. Veja o verso 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Arão agora aparece no final da história. Mas observe a palavra de Faraó: oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O pedido era para ir para longe. Faraó disse: tá bom, eu vou liberar vocês, mas é para fazer aqui. É para fazer aqui, embaixo dos meus olhos. Respondeu Moisés, verso 26: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios,
Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Moisés sabe que a ordem de Deus é para saírem do Egito, mas ele usa um argumento que Faraó entenderia. Por que ofereceríamos sacrifícios abomináveis aos egípcios? Como assim abomináveis? Porque os sacrifícios do povo de Deus eram de animais que eram deuses para os egípcios. Os touros eram consagrados ao deus Apis, as vacas a Ísis, os bezerros a Altor, os carneiros a Amon. Cada animal que seria sacrificado pelo povo de Deus era consagrado a um dos deuses imaginários do Egito. Então Moisés usa isso para dizer a Faraó: Faraó, se nós sacrificarmos estes animais aqui, o povo vai nos apedrejar, não faz nenhum sentido. Deus nos mandou ir para o deserto para adorá-lo. E assim Moisés continua: temos de ir, verso 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Observe que, para Moisés, a obediência tem que ser total. Faraó estava dando ali a chance de uma meia obediência. Ofereçam sacrifícios, mas aqui, diante dos meus olhos. Para Moisés, a obediência tem que ser total. Não, nós temos que fazer exatamente como Deus mandou. Verso 28, então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Podem ir, mas não vão muito longe, e orem também por mim. É a primeira vez que Faraó pede oração aqui. E não ache que Faraó se converteu. Ele está afligido pelas moscas devoradoras. Ele está pedindo oração. É semelhante a muitos incrédulos dos nossos dias, que quando estão com problemas, nos dizem: orai também por mim. Lá na tua igreja, ore por mim. Não tem compromisso nenhum com Deus. Mas, como dizemos, quando o calo aperta: ó irmão, ore por mim lá na tua igreja. Percebe? Faraó está fazendo a mesma coisa aqui. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Moisés é um exemplo de obediência. Ele não está aceitando as propostas de meia obediência. Ele está querendo ser fiel a Deus. Faraó é um exemplo de desobediência. Mais uma vez, coração endurecido. Meus irmãos, Deus quer de nós obediência integral, não pela metade. Hoje de manhã nós tivemos uma exposição da palavra de Deus sobre obediência. E quando o pregador começou a pregar, eu falei como Deus faz as coisas. Porque ele falou exatamente o que eu havia preparado para falar agora à noite. A ideia de que a obediência não pode ser pela metade, a obediência tem que ser integral, coração não pode estar dividido, as mesmas coisas. É impressionante o que Deus tem feito aqui na igreja. Os mais sensíveis devem ter percebido a linha de mensagens exortativas e duras que Deus tem nos dado todo domingo. Isso não é coisa minha, meus irmãos. Eu escolho o texto, mas quem dá a mensagem é o nosso Deus, é o texto que direciona a mensagem e as aplicações. Para o pregador de hoje de manhã, eu passo o texto e ele faz o sermão. Ninguém encomenda aplicações, nada disso. Isso é Deus falando com a igreja. E hoje de manhã foi um sermão sobre obediência. E o texto de hoje nos remete justamente à obediência integral. Deus está falando para a Vila Guarani: a obediência tem que ser integral, não pode ser pela metade, não pode ser um pouco da tua vida, tem que ser toda a tua vida. Veja o texto.
Observe as sugestões de Faraó. No versículo 28 do nosso texto: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Em outras palavras, adorem a Deus, mas não muito longe. Adorem a Deus, mas não muito longe. No capítulo 10, versículo 10, nós leremos: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Em outras palavras, adorem a Deus, mas não levem as crianças. Adorem a Deus, mas não levem as crianças. No capítulo 10, versículo 24, Faraó vai dizer: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Em outras palavras, adorem a Deus, mas não levem as suas posses. Então veja qual é a mensagem de Faraó nestes 3 episódios. Primeira, adorem a Deus, mas não muito longe. Segunda, adorem a Deus, mas não levem os seus filhos, as crianças. Terceira, adorem a Deus, mas não levem as suas posses. E o diabo continua sussurrando isso no ouvido dos crentes: adore a Deus, mas não muito longe. Isso vai dar muito trabalho. Você tem o direito de descansar no domingo. Você já foi domingo passado, por que você vai esse domingo? É muito longe. Você já foi de manhã, por que você vai à noite? Assiste pela internet, é a mesma coisa. Adorem, mas não muito longe. Não tenha muito trabalho. O diabo continua sussurrando: adore a Deus, mas não leve as crianças. Crianças dão muito trabalho, não leve não. Deixe eles no cultinho infantil. Quando eles crescerem, aí eles vêm para o culto normal. O diabo continua sussurrando isso. O diabo continua sussurrando: adore a Deus, mas não com os seus bens. Essa área da vida não, essa área da vida cuido eu. Os missionários que se virem, a igreja que se vire. Nesta área da vida ninguém mexe, sou eu que administro. O diabo sussurrando: adore a Deus, mas o dinheiro é teu, não vai dar dinheiro para a igreja. O diabo sussurrando e crentes obedecendo. Primeiro, não busque uma igreja mais perto da casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Mais perto da Bíblia. Para trabalhar pode ser longe, para estudar pode ser longe, para passear pode ser longe, para viajar pode ser longe, mas para servir a Deus tem que ser perto. Aí não, se for longe eu não vou para a igreja, tem que ser perto. Na terra dos meus pais, no Ceará, eu conheci crentes que demoravam 2 horas para chegar à igreja a pé. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eles chegavam felizes, 2 horas de caminhada no sertão do Nordeste. E eles chegavam felizes para ter aula de escola dominical embaixo de uma árvore. E o banco era um tronco de árvore no chão. E eles estavam ali felizes da vida, porque estavam servindo a Cristo. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aqui em São Paulo a gente tem carro, tem metrô, tem ônibus, tem Uber, tem tudo. Não, mas se não for perto de casa, aí não dá, aí eu vou ficar em casa mesmo. Percebe as desculpas do nosso coração rebelde, do nosso coração preguiçoso, que para ganhar dinheiro, se aparecer um emprego bom do outro lado da cidade, você vai. Se aparecer um emprego bom na outra cidade, você vai e você não reclama. Se o salário pagar, opa, eu vou. Mas para ir para a igreja, tudo é difícil, tudo é longe, tudo é complicado. Segundo, adore a Deus junto com seus filhos. Não importa se eles são agitados, eles são bem-vindos aqui no nosso meio. O lugar deles é diante de Deus, adorando ao Senhor, recebendo as bênçãos que caem do trono de Deus. Eles ainda não estão entendendo, mas eles estão no ambiente da adoração,
e estão recebendo as bênçãos de Deus. O único lugar que pode proteger os teus filhos das armadilhas do mundo é na casa de Deus, é aqui. Faça força para que eles estejam aqui, porque haverá dias em que eles não vão querer estar. Então acostume os teus filhos aqui, e aqueles que não estão aqui, dobre os joelhos para que eles voltem, e Deus é poderoso para trazê-los de volta. E nada de culto infantil, isso é uma invenção, meus irmãos, dos anos 90 para cá. Inventaram esse negócio de tirar as crianças do culto. É a filosofia de Faraó: adore, mas não com as crianças. Vocês vão, mas as crianças ficam. Faraó é que é contra o culto normal. E Moisés está falando: vamos nós e as crianças. E no Antigo Testamento inteiro, a adoração era feita com os pais e as crianças juntos, nunca separava. Isso é uma invenção sem base bíblica, que surgiu aí nos últimos tempos. Terceiro, sirva a Deus também com os teus bens. O dízimo é do Senhor, mas o dízimo é o mínimo. Deus quer que você ajude missionários, Deus quer que você colabore com pessoas que estão trabalhando com pessoas necessitadas. Tenha um coração generoso. O dízimo nós sabemos, o dízimo é do Senhor, mas pense além disso, pense em ajudar pessoas, em contribuir com a obra missionária. Contribua conforme a tua renda, na proporção da tua renda, para que Deus não transforme a tua renda de acordo com a tua pequena contribuição. Contribua na proporcionalidade das bênçãos que Deus tem te dado. Ajude as pessoas, ajude instituições sérias, ajude missionários, seja generoso nos bens que Deus está te dando. Eu já conheci vários crentes generosos que quanto mais eles ajudavam, mais Deus mandava recursos. Deus acaba usando pessoas generosas como canais pelos quais Deus manda mais recursos, porque Deus sabe que os recursos não vão parar na pessoa, a pessoa vai distribuir para os outros, e aí Deus manda cada vez mais. Seja essa pessoa generosa. Eu cito novamente Spurgeon: Deus quer obediência integral, não pela metade. Cristo não veio ao mundo apenas para tornar nosso pecado mais tolerável, mas para nos libertar completamente do nosso pecado. Ele não veio para tornar o inferno menos quente, ou o pecado menos condenável, ou nossos desejos menos poderosos, mas Ele veio para colocar uma distância grande entre nós e estas coisas, e realizar uma libertação plena e completa. Cristo não veio para tornar as pessoas menos pecaminosas, mas Ele veio para que as pessoas abandonem uma vida de pecado, se libertem. Não foi para torná-las menos miseráveis, mas para acabar com a miséria espiritual de uma vez por todas, e para dar-lhes alegria e paz e fé plenamente. A libertação precisa ser completa. Tem crente com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem crente com o coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Não seja assim. Consagre-se 100% ao Senhor. Decida-se ser totalmente de Deus. Tire o pé do mundo, coloque o pé na igreja. Dedique-se às coisas do Senhor. Consagre-se durante a semana às coisas do Senhor. E só assim você vai experimentar a plenitude das bênçãos do Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos que Deus tem para a tua vida. Pare com as reservas, entregue-se totalmente, 100% de obediência e dedicação ao Senhor. Concluindo, a quarta praga então nos traz 3 lições preciosas sobre Deus. Primeira, Deus tem poder sobre a criação, por isso não precisamos temer nem catástrofes naturais, nem pandemias, nem doenças, nem mesmo a morte. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus é poderoso e nós estamos nas suas bondosas mãos, não temos o que temer. Segunda lição, Deus tem amor sobre o seu povo. Ele nos livra de muitas coisas e quando não nos livra, Ele está ao nosso lado, nos dando forças, direcionando o nosso sofrimento
para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o crescimento da fé. E terceiro, Deus requer obediência dos seus filhos, não obediência pela metade, mas obediência integral, inteira. Muitos crentes ainda não desfrutam de todas as bênçãos de Deus, porque ainda não depositaram plenamente a sua confiança e a sua devoção em Deus. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Creia nestas palavras: entrega o teu caminho todo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém.